Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Regresso das Aventuras Fantásticas. Depois já temos falado do Feiticeiro da Montanha de Fogo, da Floresta da Morte e da Cidadela do Caos. Desta vez trazemos para vocês um dos nossos livros preferidos, sem dúvida um dos melhores livros da série Fighting Fantasy. Vamos falar da Masmorra Infernal. É já de seguida. Pois é isso mesmo, a Masmorra Infernal, em português, título em inglês Death Trap Dungeon. Foi então um livro dos livros escritos por Sir Ian Livingstone, neste caso o 6º volume da saga. Está primeiro por referir que Sir Ian Livingstone esteve recentemente em Portugal. Vocês depois poderão ver no final deste vídeo o link para a entrevista que ele nos deu exclusiva, não só sobre este livro em concreto, mas sobre a coleção, não percam. Vamos então a edições, por isso a edição de Death Trap Dungeon surgiu primeiro no Reino Unido, em 1984, a edição inglesa, sendo que depois foi em Portugal, como vocês poderão ver aqui depois pela capa, publicada já nos anos 90, pela Verbo. Entretanto, este é um dos livros que, do ponto de vista de Portugal, foi então reeditado pela Porta Editora já neste ano de 2025, aliás, foram lançados na última Feira de Lisboa. Temos, para além disso, outras edições, nomeadamente edições brasileiras, pela Marcos Saraiva primeiro, e depois a Jambô teve também duas edições, que vocês veem aqui então, também com capas distintas, nos últimos cerca de 15 anos. Bem, quanto à história, a história deste livro, vamos voltar então ao nosso mapa da Lância, no fundo um mapa que nos mostra todo o território onde decorrem grande parte das aventuras criadas por Steve Jackson e Ian Livingstone, e desta vez vamos andar aqui um bocadinho mais para este lado, para noroeste de Lância, porque é mais ou menos nesta zona que vai decorrer a aventura. O que sucede é que o aventureiro vai começar nestas terras, irá passar pelo Porto da Areia Negra e depois irá viajar de barco, entrando então no rio Coque, até chegar àquela localidade que tem ali, que é Fang. E de facto é ali que vai então decorrer a aventura. Porquê? Porque é ali naquela terra que é governada pelo Barão Sukhumvit e que existe lá, foi criado por esse mesmo barão, um labirinto nas profundezas da montanha, e isto no fundo é uma aventura única em que o jogador vai então vestir essa pele de aventureiro para tentar entrar no labirinto e sair vivo de lá. Bem, quanto a ilustrações, este livro teve de facto, tem um condão de ter como ilustrador Ian McCabe, que é um artista, escritor e cineasta americano, que foi até responsável por vários projetos de sucesso, inclusive no âmbito de Star Wars. Ele foi no fundo responsável pela criação de duas personagens da saga Star Wars, a Padmé Amidala e também o Darth Maul. Neste livro, que não nos podemos esquecer que é dos anos 80, nós temos aqui uma enorme qualidade das ilustrações. Do ponto de vista da capa do livro, aquela que vocês veem aqui, ela também é da autoria do Ian McCabe, é uma grande capa que tem sido quase sempre replicada em todas as edições que têm sido publicadas por todo o mundo ao longo das últimas décadas, embora com algumas exceções. Vocês veem, por exemplo, aqui a capa já da Scholastic com um registro um pouco diferente, e também a Jambô tem optado nas edições que lançou no Brasil por capas um pouco diferentes, como também já tivemos a ocasião de ver. Quanto às ilustrações, vamos ver apenas aqui alguns exemplos dessa qualidade, algumas das criaturas que povoam a Masmorra Infernal. Temos o caso desta estatueta gigante, onde também o leitor do jogador se confronta numa das primeiras partes da masmorra. Temos, por exemplo, um dos mestres dos desafios, também iremos falar de seguida. Temos este caso também singular do Demónio do Espelho, também uma criatura terrível que habita a masmorra. Aqui um outro exemplo de uma figura com o qual os jogadores têm de se defrontar, é o ninja, que se vê aqui também, e não esquecendo, enfim, entre tantas outras, poder aqui também falar mais uma, que é a Mantícora, também uma criatura terrível que o jogador terá para poder sair vivo do labirinto de ter de defrontar. Curiosidades, este livro tem muitas. Vamos começar primeiro que tudo para chamar a atenção da importância que este livro teve na coleção. É que só no primeiro ano de saída, em 1984, este livro vendeu mais de 350 mil cópias. Outra curiosidade interessante é que, tal como acontece noutros livros, este livro faz parte de uma sequela, tem uma sequela, no fundo, ou seja, depois de Masmorra Infernal, Ian Livingstone posteriormente criou o Desafio dos Campeões, que de facto é um livro que vem na sequência deste,
e em que se o grau de dificuldade no primeiro já era grande, neste então ainda é mais evidente, uma vez que o aventureiro não entra imediatamente logo no capítulo 1 na masmorra, mas tem primeiro de ganhar a possibilidade, torna-se escravo e tem de se tornar o escravo escolhido pelo Lord Cadmus, que é irmão do Barão Socomprito, para poder entrar no... Outro aspecto também muito interessante relacionado com este livro, e que Ian Livingstone acabou por contar, tem a ver com a inspiração para a Masmorra Infernal, que parte muito de uma viagem que Ian Livingstone no início dos anos 80 fez ao norte da Tailândia, sendo que algumas das referências de denominações que surgem no livro são também denominações reais que existem no norte da Tailândia, normalmente Fang, também, o rio Kok, também, para além do que aconteceu noutros livros, neste aconteceu a mesma coisa, que foi a transformação do livro-jogo em jogos, a videojogos, sobretudo, tanto para PC como para PSP, vocês veem aqui o exemplo também do jogo para PSP também, e neste caso mais recente, um jogo também para a Nintendo Switch, o Death Trap Dungeon Trilogy. Mas não só videojogos, nós temos também aqui alguns exemplos interessantes, por exemplo, a transformação do livro para livro de colorir, ou seja, em que algumas das ilustrações originais surgem a preto e branco, permitindo ao jogador e ao leitor-jogador usar também esse livro para colorir algumas dessas ilustrações, o que é muito curioso também. E também outro exemplo que são aventuras narrativas, seja apenas áudio, como é este o caso, ou então seja vídeo. Por isso, é muito curioso de facto este tipo de produtos. Chamar a atenção de que nesta história o jogador não pretende salvar uma determinada comunidade, não há nada em perigo, é ele próprio que decide entrar nesta aventura e decidir se a consegue vencer ou não. Um aspecto também muito curioso neste livro, diferente dos outros, é que ao colocar o jogador e o leitor, neste caso, como um jogador a par de outros, cria aqui uma espécie de multijogador, porque ao todo são 6 as personagens que vão entrar na masmorra para tentar chegar ao fim. E por isso, de certa forma, há aqui uma noção de que o jogador não está só a competir contra o livro e tentar chegar ao fim do próprio labirinto, mas terá também de confrontar os outros competidores, sendo que em alguns casos, nomeadamente no caso desta personagem aqui, que é o Bárbaro, sendo que aqui o Ian vai até mais longe no sentido de criar aqui uma cumplicidade positiva entre o leitor-jogador e aquela personagem. E esse aspecto é extremamente rico, coloca aqui uma dimensão muito pessoal e humana. Como vencer o jogo? Esta é que é a grande dificuldade. Na verdade, nesta Masmorra Infernal, é mesmo infernal, porque é muito difícil chegar ao fim. Mesmo tendo uma grande pontuação, o que sucede é que Ian Livingstone criou o livro de forma a que a questão de chegar e atingir o final do livro não depende, ou muito pouco da sorte, vai depender da sorte naturalmente, mas depende de muitos outros fatores. Um dos principais fatores é que os jogadores têm de recolher determinados objetos, e esses objetos são importantes, mas só isso não chega, porque o jogador terá não só de ser capaz de recolher, terá de ser capaz de tomar as decisões certas nos momentos certos, por exemplo, decidir se vai por um caminho ou por outro, isso será importante, mas também se entra ou não entra num determinado espaço, se encontra ou não aquela personagem e se faz ou não faz uma determinada ação. Por isso, é aquele tipo de livros em que vai ser preciso morrer muitas vezes, não há hipótese, porque terá sempre de se ir testando. Daí que o mapa, a criação do mapa, é fundamental neste tipo de aventuras, e nesta então em particular muito mais. Vão ficando connosco também, em breve teremos mais vídeos sobre os livros-jogos da coleção Fighting Fantasy, e não se esqueçam também, vejam os nossos livros-jogos editados pela Ludovitae, O Sacerdote das Trevas já em segunda edição aqui em 2025, e também A Casa dos Espíritos. Não percam então já nas bancas. Até breve então a todos.